Oiê, eu sou Noa Arcanjo, sou uma das cofundadoras da Creators LLC, uma startup que fornece serviços de marketing de influência de ponta a ponta, incluindo o nosso Dash em tempo real maravilhoso, mas eu não estou aqui para falar sobre isso hoje. Hoje eu estou com a incrível missão de falar um pouquinho de como foi a edição de 2024 do Cannes Lions, com esse convidado maravilhoso, Rafael Zig, que eu vou pedir para me dar a honra de se apresentar para vocês. Tudo bom, Noé? Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Sou Rafael Zig. Hoje eu lidero a Soco, né? Que é uma agência que acabou de ser adquirida pela Droga5, né? Parte do grupo Accenture Song. E eu tô lá na Soco já há 3 anos e meio, né? E liderando a agência, assim, tipo, na parte criativa. Então, enfim, muito legal estar aqui. Tô aí curioso com as perguntas, o que a gente vai conversar. Vamos junto. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigada por aceitar esse convite de bater esse papo comigo aqui no Masters of Marketing. Uma honra mesmo. E eu queria te perguntar se essa foi a sua primeira experiência presencialmente em Cannes, que a gente já sabe que tem uma importância muito grande na publicidade mundial, né? É o chamado Oscar da publicidade. Como é que foi para você? Se foi a sua primeira experiência, e como é que foi ser convidado, receber esse convite? Então, na verdade, foi a terceira vez que eu fui para Cannes e a primeira vez que eu fui júri em Cannes, assim. Então, foi uma experiência totalmente diferente, né? Você quase que viver por dentro do festival, esse ecossistema, vamos dizer assim, né? Então, é muito legal porque eu cheguei no sábado, na sexta-feira anterior ao início, assim. Começava na segunda-feira, cheguei na sexta e no sábado e domingo fizemos o julgamento, assim. Então, na segunda, né, eu pude aí também vivenciar um pouco do festival. Aí tinha uma agenda também teve coletiva de imprensa para anunciar os vencedores, né, e outras agendas de entrega de premiação e tudo mais. Mas eu pude viver esses dois lados do festival, né? Tanto julgando os prêmios, quanto participando como, né, participando como delegado, né? Dos eventos, etc. E também como inscrições, né? Que a gente escreveu muita coisa também em Cannes esse ano para concorrer, né? Então foi uma experiência tripla, assim, uma coisa meio evento, júri, etc. Mas foi muito gostoso, assim, de participar, assim. E qual foi a categoria que você foi júri esse ano, Rafa? Foi Entertainment Lions for Sport, né? Que julga os melhores trabalhos que conseguem trazer, né? Tipo, através do entretenimento, essa conexão das marcas com o esporte de alguma forma, assim. Eu achei muito interessante esse tema porque ele é super nichado, né? A publicidade ela pode ser tão ampla. E aí a gente conseguiu achar aqui um pilar específico, né? Então, elas são só projetos ligados a esportes. Sim. Né? E é até interessante que a Entertainment Lions for Sport, ele faz parte da track de entretenimento, né? Daí tem a categoria Entertainment, Entertainment Lions for Gaming, Entertainment Lions for Sport, né? Então são essas três, assim, que são julgadas nessa track de entretenimento, que ele se diferencia um pouco não é sobre o julgamento das campanhas publicitárias das marcas, mas do que elas geraram de entretenimento para se conectar com as pessoas a partir do esporte. Então, é uma das coisas que mais eram discutidas, inclusive, né, ao julgar um determinado trabalho. Tipo, beleza, mas isso é entretenimento ou ele é uma propaganda que entretém, de certa forma? Então, teve muitas discussões em torno disso. E que depois, trocando com outros jurados, né, dessa mesma track, né, que eles chamam, era uma discussão em comum, assim, né? Mas isso é entretenimento ou está sendo uma peça de publicidade muito boa que entretém, né? E bem interessante porque, tipo, gerou muito... acho que os trabalhos que ganharam, eles conseguiram furar essa bolha, né? De sair de uma coisa de uma propaganda bem feita para um entretenimento, né? Que interessante. E eu fiquei aqui pensando, ouvindo você falar sobre essa diferença do entretenimento. Como a gente está falando de esportes, né? A gente pensa também no lado, na presença física, né? No impacto físico que o esporte gera ou pelo menos fomenta de alguma maneira. Vocês estavam olhando isso nos projetos? Tem algum case legal que você queira trazer para a gente discutir um pouco mais aqui? Tinha de tudo, né? Porque eu acho que os principais critérios avaliados nessa categoria
que eu acho que se diferencia das demais, é um pouco dessa conexão que as marcas conseguiam com o fã do esporte, né? Porque o esporte já traz com ele uma multidão, né? Seja conectado por um time, por uma seleção, né? Por um campeonato específico. Então, no ano passado teve a Copa do Mundo Feminina, então tiveram muitos trabalhos, né, com essa temática, incluindo o vencedor, né, que a gente chama que é o GP, né, o Grand Prix da categoria, que foi um trabalho da Orange sobre futebol feminino, que é um case legal de citar, porque ele é o típico trabalho que conseguiu de uma propaganda se tornar entretenimento para as pessoas, né? Ele era um filme que ele mostrava lances incríveis de futebol, só que no começo do filme todos eles jogados por uma equipe masculina de futebol. E aí no meio do filme ele fazia um statement dizendo, bom, né, torcemos pela seleção francesa e tal, mas é pela seleção feminina francesa. Daí ele mostrava que todas aquelas cenas eram cenas jogadas por mulheres. Então eles foram desconstruindo digitalmente para mostrar que era tudo uma montagem que colocaram mulheres, né, no lugar, homens no lugar das mulheres, em lances incríveis dela no futebol, para fazer um ponto de que, bom, muita gente usa como desculpa que o futebol feminino é pior, que não tem lances tão legais, incríveis, etc. Putz, é tudo um grande viés, né? Então ele escancarou o viés que existe na torcida pelo futebol, para trazer mais pessoas para apoiarem o futebol feminino também. E no final ele faz até um statement que ele é patrocinador das duas seleções, tanto a masculina quanto a feminina, e tipo, putz, vamos torcer pela França, né, no caso dessa publicidade específica. Então, e que conseguiu se tornar um conteúdo muito compartilhável, assim, ele estourou essa bolha, se tornou até material educativo para algumas universidades, para mostrar um pouco sobre empoderamento feminino, né? Tipo de equidade de gênero, etc. Então foi bem legal notar isso, assim, o quanto uma peça de publicidade consegue estourar essa bolha também, sabe? Eu fui super impactada por esse case no LinkedIn, pelo viés político, né, que ele traz, que é uma peça excelente nesse sentido. Fiquei muito feliz de saber que ele ganhou o Grand Prix, porque é uma pauta que precisa ecoar, né? Super. E a gente está vendo resultados femininos dentro do esporte. Acabamos de ser impactados por uma chuva de medalhas nas Olimpíadas. Prata, do futebol, inclusive. Exatamente, o futebol feminino, inclusive, né? Então, fico feliz de unir tanta coisa boa, né? Fomentar o esporte, falar da gente conseguir, de fato, prestigiar o esporte feminino, né? Então, sim, é muito legal ver um prêmio de publicidade gerando esse impacto social, né? Super. E foi um júri também que tinha uma presidente do júri mulher e majoritariamente composto por mulheres, assim. E foi muito legal ver o quanto isso faz uma puta diferença nas discussões, né? No quanto a gente consegue também, esse protagonismo do futebol feminino no ano passado também, que teve um pouco o ano onde foi a Copa do Mundo Feminina, e se refletiu muito nos cases vencedores. Tiveram muitos cases vencedores associados a futebol feminino, né? Vocês têm um case de Guaraná, não tem, nesse sentido? Tem vários, assim, a gente ganhou ouro, ganhou prata, ganhou bronze, ganhou tudo com o futebol feminino por conta dessa ligação, que é super importante para Guaraná Antártica, né, de apoiar o futebol feminino, né? Então, nos anos anteriores, a gente teve alguns cases premiados, acho que até ajudou um pouco de certa forma, né, tipo, me credenciar para essa categoria, né, ser convidado por conta desse histórico, né? Então teve preso anos 80, que tipo, nas outras Olimpíadas, a gente reuniu um grupo de jogadoras de futebol que embarcou para as Olimpíadas usando elementos dos anos 80, assim, um rádio dos anos 80, para mostrar que o salário de uma mulher no futebol feminino é equivalente ao que um homem ganhava em 1980, né? Então, para fazer esse statement, não embarque para as Olimpíadas. Então, um case vencedor de ouro, por exemplo, na categoria de Entertainment for Sports. E teve também muita coisa, alguns cases assim que a gente também teve no passado de bota elas no jogo, por exemplo, que a gente... os games de futebol
eles não têm a seleção original do Brasil ali, né? Ele tem uns nomes genéricos, sabe? Porque tem toda uma complicação de, putz, conseguir autorização, direitos, etc. Mas, bom, isso foi feito para o futebol masculino, por que não fazer para o futebol feminino? Então a gente convidou vários streamers para colocarem elas no jogo manualmente, né? Fez várias pessoas, e não só em jogo de futebol, mas botamos no The Sims, né? Então botou, sei lá, formiga andando de bicicleta no GTA, umas coisas assim, para chamar a atenção, tipo, vamos botar elas no game. E isso gerou até um contato da Konami, né, com a campanha querendo, putz, vamos nessa, já que vocês estão dispostos, porque Guaraná se disponibilizou, inclusive, a ajudar nessa autorização, já pegou todas as autorizações necessárias, falou, tá tudo pronto aqui, é só botar no jogo. Então foi outro case também reconhecido, Chiquen no passado, enfim, tem muitas coisas legais. Assim, eu adorei que vocês juntaram duas categorias que você me contou aqui que tem em Cannes, né? Games e esportes dentro da vertical de entertainment. Exatamente. Muito legal. Bom, existe uma infinidade de coisas acontecendo em Cannes, né? E agora trazendo um pouco mais para a parte que me toca, que é a trilha de Creator Economy e os prêmios de marketing de influência, que também sempre já tiveram no festival. E eu sei que a Soco faz muito trabalho de influência também. Então, você deve estar de olho também nessa trilha bastante. Mas esse ano foi um pouco diferente, né? Realmente, a Creator Economy ganhou mais atenção no festival. Teve uma trilha de workshops e palestras sobre o tema, um terraço próprio, com creators convidados. Exato. Foi muito legal. Mas a gente já vinha vendo alguns prêmios, né? De influência, Grand Prix de influência, entre das categorias. Como é que você, olhando de dentro agora, né? De 3 anos de festival, você viu essa crescente? O que você sente olhando essa vertical de influência dentro de Cannes Lions? Eu acho que é fundamental, assim, né? Eu tava observando, assim, fazendo uma análise de todos os cases que venceram, principalmente os Grand Prix, né? O que eles têm em comum, né? Porque, putz, sempre tem essa coisa do tendências, o que a gente vê, né? Por aí vai. E eu acho que uma coisa que une vários desses cases é um pouco desse... o uso de influência para alavancar conversas, né? Independente da trilha que você esteja, seja esporte, seja... E tem uma categoria focada nisso que é Social and Influencer, né? Dentro do festival, que mira muito nisso. Mas, por exemplo, quando a gente pega cases como Michael CeraVe, né? Que era para um hidratante, né? Que é o CeraVe. Eles chamaram o Michael Cera para fazer uma brincadeira onde ele dizia que, na verdade, a CeraVe era dele, era marca pessoal. Até pegando muito carona nessa coisa de vários influenciadores tendo seus produtos, né, próprios, né? Tipo, tem aí Boca Rosa, enfim, exemplos emblemáticos no Brasil, mas no mundo inteiro tá super comum, né? Tipo, essa tendência de influenciadores lançarem seus produtos, né? E eles pegaram o Michael Cera para fazer uma grande paródia disso, que na verdade não paródia, né? Mas uma piada mesmo disso. E ele falou, não, ó, minha linha de produto, na verdade, é a CeraVe, né? Então é Michael CeraVe. E aí eles revelaram no Super Bowl, na verdade, que era uma grande piada, etc. Eles fizeram todo um plano de comunicação em torno dele, né? Tipo, colocando ele como creator, nesse caso, onde estimulou uma conversa gigantesca antes mesmo do comercial no Super Bowl, né? O comercial do Super Bowl era revelando que, na verdade, ele estava ali tentando se apropriar da marca, ele apresenta a campanha que ele criou para os... como é que é o nome? Dermatologistas que são responsáveis pelo CeraVe, e fala, e aí, o que vocês acharam? Vocês aprovam? Aí todo mundo... Não, sabe, tipo... E era para reforçar... Não rolou. E é para mostrar que era, né, tipo, um creme... feito por dermatologistas, por especialistas, sabe? Tipo, dar uma reforçada nesse lado de ser feito por dermatologistas e tudo mais. Então, acho que... Gera conversas. Gera conversas. E eu acho que vários deles, né? O próprio Orange, etc., o quanto... O destaque nos cases, né? Para diferentes influenciadores e pessoas da imprensa, etc. Mas a influência ganhando uma voz grande. Quando você consegue sensibilizar creators para falar de determinado assunto, o quanto isso ganha força na conversa com as pessoas, sabe? Não, e eu gosto muito da linguagem do humor, que eu acho que ela é mais unânime, assim. E ainda mais quando vai fazer uma campanha global, né? Que precisa conversar
com culturas diferentes. Acho difícil fazer isso. E o humor é uma linguagem mais simples e que une, né, as pessoas, as comunidades, né? Eu acho que foi uma das grandes tendências do festival esse ano, assim, né? Tanto que eles criaram uma subcategoria chamada humor para várias dessas categorias. Então, eu acho que até o próprio Entertainment Lives for Sport tinha a subcategoria melhor uso de humor, né? Melhor uso de humor. E que teve um case vencedor da NFL, né? E um que bateu na trave ali, que foi o Pop Tarts, que é uma tortilha que é muito consumida no café da manhã nos Estados Unidos, e que eles fizeram uma iniciativa que transformaram essa tortilha num mascote que entrava sempre antes dos jogos do futebol americano universitário, animando o público, aquela coisa toda. Só que num determinado momento, antes de começar o jogo, entrava uma torradeira gigante. Ela entrava na torradeira, se despedia da galera e se tornava uma tortilha gigante para os jogadores comerem ali. Tipo. Então, energia antes do jogo. Exato. Então, foi tipo, geraram muitos memes a partir disso, sabe? Do tipo, a galera brincando, tipo, aqui jaz a tortilha, tipo, uma história de vida linda, não sei o quê, as pessoas emocionadas, né? Todo jogo ela morria, né? Tipo, e dava... Mas eu não sei, eu tenho a impressão, Rafa, que quando o maior sucesso de um case, agora eu vou abrir aqui todas as verticais e frentes, é quando realmente a gente consegue fazer uma boa conexão do on e do off, né? Uhum. Que a gente consegue trazer a ativação pro presencial, pro físico, e continua a conversa online, e tudo vai acontecendo simultaneamente. Eu acho que isso é uma receita de sucesso, deu certo. Eu acho que o meio tem que seguir a conversa, né? E menos a gente tentar, às vezes, sei lá, colocar o meio como o protagonista de determinada campanha, né? Que acho que foi já, tipo, utilizado muito essa fórmula no passado, né? Até pelo o jeito que a publicidade se estruturava, com planos de mídia que eram, né, comprados com antecedência, você tinha que preencher espaços de mídia e tudo mais. Mas isso mudou bastante, assim, né? Eu acho que caiu a ficha para todo mundo, para todo o mercado, da importância que tem de primeiro a gente, de fato, colocar a conversa na frente do meio, assim, né? Como a gente consegue gerar um assunto, ter uma ideia interessante o suficiente para que as pessoas se engajem com ela, e aí a gente elege quais meios a gente vai dar visibilidade para essa conversa, se adaptando a cada um desses meios também, né? Eu não preciso ter a mesma mensagem em todos os meios, né? Eu acho que o residual que fica é importante, do que eu quero passar, e por aí vai, mas a forma como eu ocupo cada meio, eu tenho uma infinidade de jeitos de fazer isso acontecer, né? Eu concordo plenamente. E tem também o timing da oportunidade, né? Você enxergar uma conversa acontecendo. Sim. E transformar ela numa oportunidade. E o segredo disso é o timing, né? Não pode perder. Muito. Tem um evento, até um acontecimento bem recente que teve agora no último final de semana, na verdade, na semana passada, né? A Ana Sátila, que se tornou um assunto entre todo mundo. Essa mulher trabalha assim, tipo, né? Todos os dias ela tá lá, eu ligo a torneira, eu tenho medo que saia a Ana Sátila dali, porque ela tá... Então eu ligava a TV, ela tava lá, né? Então se tornou um assunto entre as pessoas. E a gente observou essa conversa e trouxe para a Corona, que é a patrocinadora das Olimpíadas, a sugestão de, pô, e se a gente desse as férias para ela num super spot de Corona, sabe? Fazer ela tirar essas merecidas férias. Então o cliente, puta, vamos, com certeza e tal. Então no último dia das Olimpíadas, até que não tinha, né? Brasil na tela, a gente anunciou as férias da Ana Sátila, sabe? As Olimpíadas que ela mereceu. Exato. A Corona é a patrocinadora oficial das merecidas férias da Ana Sátila, sabe? E esse é o lance do timing. Esse é o lance do timing, né? Cara, tem que abraçar essa conversa, encontrar um jeito. Aconteceu em 15 dias, né? Menos. Tipo, até você entender a conversa e não perder o final das Olimpíadas, né? Aprovar, produzir e tudo mais. E você vê a relação dessa conversa com algum asset da marca, né? A Corona é muito associada, né, tipo, a viver a vida lá fora, a vida aqui fora, né? Tipo, da tagline. Ela estava muito focada em momentos de ouro durante as Olimpíadas, que eram os momentos que todo mundo pode viver nas Olimpíadas, mas que não necessariamente são medalhas de ouro, né? E que até acabou sendo um pouco de um mantra das pessoas durante as Olimpíadas, né? Essa coisa do, pô, ter a melhor marca
da América Latina é ouro. Já é ouro, né? Não ganhou ouro, tá tudo bem, né? Tipo, e a Ana Sátilo acho que viveu vários desses momentos de ouro, né? E tá sendo recompensada um pouco com esse olhar de corona, de dar essas férias, levar ela pra um paraíso aí, tipo, pra ela curtir esses merecidos momentos. Amei, não, faz todo sentido nessa história de oportunidades que a gente estava conversando aqui. E agora, voltando para a pauta de Cannes, eu queria te perguntar qual a sua experiência fora do júri, né? Como é que eu sei que tem muitos lounges de marca, patrocínio, inclusive muitas plataformas, né? Falando aí, reforçando cada vez mais a importância da Creator Economy dada pelo festival, né? Mas existem alguns eventos um pouco mais restritos, né? E como é que é estar lá, dentro ou fora deles? Porque são muitos e a gente precisa conferir as listinhas. Como é que é a sua experiência agora do outro lado sem ser jurado? Nossa, é sempre uma aventura esses eventos aí, né? Porque tu tenta confirmar em todos, né? Porque, tipo, não quer perder nada, etc. E no final tu não consegue em nenhum. Mas tu vai em alguns. Tu elege. Tem que fazer escolhas. Porque porque tu acaba tendo coisas simultâneas, né? Então, vai muito um pouco pelo o que tem de novidade, sei lá. TikTok, por exemplo, convidou a gente para anunciar as funcionalidades de inteligência artificial em primeira mão. Eu acho que naquela semana tinham lançado oficialmente para o mercado e fizeram um fórum super pequeno assim para falar com os técnicos da plataforma para explicar um pouco mais no detalhe o que eram aquelas ferramentas, né, de inteligência artificial, até para inclusive ajudar influenciadores a dar escala para o conteúdo, né, de tipo criar o próprio avatar dele. E aí, ali a gente digita o que você quer e você fala o que está digitado. Então, bem surpreendente. E também, por exemplo, a Netflix, que agora está se abrindo mais para publicidade, fez um evento super legal para um público, né, agências brasileiras, né, trouxe até o ator que fez o Senna agora, né, como um dos atrativos do público, vai lá e tal, mas a gente conversa também sobre o que a gente está programando aqui, né? Tipo, nesse semestre, nesse próximo ano, o que a gente está querendo fazer de parceria com marcas e tal. E você tá ali perto para, em primeira mão, também conseguir criar essas situações. Então, o meu recorte, vamos dizer, foi por aí. Dentro do festival, uma das coisas que eu mais gosto, assim, agora virou, sei lá, para mim é sempre legal ver, são as apresentações de Titanium, né? Que Titanium é a categoria que elege, assim, o case que mais foi incrível naquele ano da publicidade mundial. Entre todas as categorias. Todas as categorias, é o mais completo, sabe? E a gente tinha um finalista, que era The Dove Code, né? Então esse ano foi ainda mais, apesar que eu quis ver bastante, tipo, queria ver os concorrentes ali, aí, de que forma que eles apresentam, como eles vendem a ideia, o que eles destacam, como que é a apresentação, né? Tipo, o jeito de apresentar, a forma de vender para dar valor para tua ideia. Então, pra gente que tá o tempo inteiro tendo que vender ideia, né, pro teu cliente, é uma aula, assim. Tipo, tem muitas coisas que eu ficava anotando no bloco de notas, aprendizados para levar para dentro de casa também, sabe? Me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, essa é a única categoria em que os inscritos vão apresentar o case no festival antes do resultado. Isso é uma informação importante. Tem 3 categorias que os finalistas têm a oportunidade de apresentar o seu case para o júri, né? Então, Titanium é uma delas, Glass é outra e Innovation. São as 3 que os finalistas são anunciados até com 2 semanas de antecedência para ter um tempo de preparação de uma apresentação e durante a semana do festival eles vão lá e apresentam ao vivo e qualquer pessoa pode assistir essas apresentações. Então eu vi algumas de Glass, vi algumas de Titanium e aí é muito legal de ver porque ele não está numa palestra muitas vezes tentando vender algum produto, né? Nas palestras sempre tem uma necessidade de venda por trás de alguma coisa, né? Tipo, seja o Elon Musk lá dando o seu discurso querendo limpar a barra do Twitter, ou seja, né? Às vezes uma plataforma sei lá, Microsoft que vai falar sobre inteligência artificial, etc. Putz, tem ali um negócio, temos o produto tal que faz isso aqui, tá bom?
tô te dando conhecimento, mas depois dá uma olhadinha no produto lá. Então, eu acho que ver essas apresentações, eu acho que ele é essencialmente ideia e a apresentação da tua ideia para as pessoas. Então, é legal de observar, assim, eu acho que é o... E teve uma ideia que você comprou? Ah, teve várias. Teve várias. Várias ideias. Não, tu fica convencido de todas, né? E é tipo, não, agora já era. Agora, Tipo, não, agora eu vou ter que sair daqui, nossa. tomar uma providência e comprar esse produto. Então, mas é legal. Uma que me chamou a atenção que eu não tinha visto, assim, era de uma empresa de exportação. E que ela lançou um desafio de diminuir porque ela descobriu, assim, que alimentos congelados, eles são congelados a uma temperatura, sei lá, de 20 graus, menos 20 graus. Eles descobriram que se baixasse para menos 18, esses 2 graus de diferença fariam um impacto gigantesco no mundo e não faria tanta diferença na conservação do alimento. Então, esse era o case, assim, coisa surpreendente, né? De, tipo, chegar a essa descoberta. Ele é uma ideia que não é uma ideia criativa, ele é uma ideia um pouco de estratégia, de pesquisa, né? E prática. Técnica a gente também pode definir. Exato. Uma ideia técnica. E causa um impacto gigantesco no mundo. Então foi muito legal ver, assim, não eram criativos apresentando, era uma pessoa de estratégia e a presidente do grupo, né, que aprovou a ideia. Então foi interessante ver, assim, outra forma de argumentar, como eles chegaram nisso, porque uma descoberta se torna uma ideia, né? Então, é verdade. Eu acho que tem um pouco desse... É legal ver também esses outros jeitos de pensar a ideia que não necessariamente é o criativo. Um instante criativo, alguma coisa, então, que gera um impacto. Então, me chamou bastante atenção essa especificamente. Assim. Nossa, eu também gostei muito de ouvir você falar sobre isso, porque a publicidade, ela é baseada em ideias, em sua em sua maioria de itens. Não total, mas sim. E a sociedade está cobrando por mais impacto, né? Para que as marcas olhem esse impacto na sociedade e olhem o futuro, que a gente tem aí alguns problemas ambientais a serem resolvidos rapidamente. Alguns vários. Alguns vários, né? Que a gente precisa resolver rapidamente. Então, é importante ver que a indústria está se mexendo para isso, e eu quero aqui deixar muitos louros para Cannes por valorizar esse tipo de ideia, porque Sim. eu acho que isso é um ciclo que precisa ser fomentado e incentivado, né? Muito. Eu acho até que, tipo, nas discussões sobre ideias que levantavam a bandeira de impacto, diversidade, inclusão, feminismo, etc. Cara, tinha uma análise crítica mas isso está gerando impacto ou está levantando a bandeira em causa da marca só para ganhar uma moral, né? Então, eu acho que até esse ano, uma das coisas que foi levantada no mercado, tipo de notícias, etc. Menos cases de causa ganharam esse ano. Mas acho que é porque teve uma análise crítica maior também. Tipo, mas o que está sendo feito para se aproveitar de uma causa? O que está sendo feito para gerar impacto, de fato, real, né? Então, eu acho que marcas que conseguiram, de certa forma, ajudar nesse impacto e causar um impacto real, pelo menos no case nos convenceu, né? Aquela coisa. Eu acho que é o que conseguiu ir adiante também. Conseguiu ser reconhecido. Marcas que só, às vezes, utilizaram determinada causa para tentar vender uma ideia criativa, mas que não tinham um real impacto, ficaram pelo caminho, assim. E eu notei isso até nas discussões dentro de Entertainment Alliance for Sport, que tinha a subcategoria Diversity and Inclusion, né? Tinham muitos cases inscritos, mas poucos ganharam justamente por isso. Porque, tipo, aqui ele tá, sei lá, muito futebol feminino, né? Tipo, o que tá gerando de estrutural pro futebol feminino aqui? E o que é só uma campanha legal, levantando uma bandeira pelo futebol feminino, mas que não tá causando impacto real no futebol feminino, sabe? Fato. Então teve muito essas discussões ali dentro do júri para quase que premiar quem está gerando impacto real, de verdade, sabe? Eu acho muito importante que a gente realmente premie quem está gerando impacto, mas também acho importante que a gente não abafe as ideias, as discussões e as campanhas, porque
a gente precisa das duas coisas. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está num atraso muito grande dessa pauta, né? Então, sempre que eu converso com pessoas que falam, mas a marca não está fazendo nada, e isso aconteceu bastante, né? Falando de diversidade racial, principalmente, as marcas falaram bastante, foram cobradas por ações, e aí, quando elas foram cobradas por ações, elas pararam de falar. Não é que elas tomaram ações, elas pararam de falar. Então, eu tenho cuidado para falar dessa pauta, porque é importante falar. Exato. É importante fazer alguma coisa, né? Porque quem fala incentiva quem faz, e a gente faz a moda girar. E talvez inventar uma premiação em que quem só fale resolva fazer também, né? Mas que não parem de falar. Exatamente. Continuem. Exato. Super importante, porque eu acho que é isso. Até se tu pega os anos anteriores, muitas campanhas foram premiadas por falar de uma maneira legal, né? Sim. Esse ano teve esse critério. Ano que vem, vai mudando, né? Mas eu acho que é super importante, tipo, independente de premiação, né? Na vida aqui, no dia a dia, a gente não pode de jeito nenhum colocar essas pautas tão importantes para as marcas falarem, etc. Mas não se apropriarem, né? Mas, tipo, Sim. estarem tipo, ajudando de alguma forma, seja dando visibilidade, seja gerando impacto, né? Tipo... Concordo e fico feliz de ver que tinham cases que, de fato, trouxeram resultados de verdade, porque isso é que inspira quem está pensando em escrever algum projeto, ou pelo menos criar algum projeto parecido, né? Que realmente existe esse foco e esse destaque dentro do festival. Né? Muito bom. Exato. Não, muita coisa legal. Rafa, para a gente ir caminhando aqui para encerrar esse papo que tá uma delícia. Eu queria te perguntar se tem algum case polêmico que você presenciou lá, que você queria dividir com a gente. Um case polêmico dentro de esportes? Nossa, eu acho que é engraçado porque o que mais talvez gerou discussão e que não foi adiante, não é uma polêmica tão forte assim, mas foi esse de Pop Tarts, por exemplo, ele não ganhou nada na minha categoria, por exemplo. Tava inscrito em várias categorias e não ganhou nenhuma. Inclusive em outras categorias, depois eu fui... Ganhou, né? Ele ganhou um GP de Brand Connections, uma coisa assim. E ele... Brand Experience and Activation. Ele ganhou o GP dessa categoria. Todas as outras categorias ele zerou. Ele não ganhou nada em nenhuma outra categoria. Muito doido isso, assim, né? Que mostra um pouco... Pra mim, isso é uma polêmica, vamos dizer, né? Porque quem escreve em premiações é uma frustração muito grande, né? Porque a maioria, você mais perde do que ganha, né? Sim. Você escreve, sei lá, em 40 coisas, ganha 3. Aí, tipo... Então, tu mais perde do que ganha. Sim. Então, é interessante ver o quanto alguma coisa pode ser super interessante para uma determinada categoria e para outra você julga que pode ser interessante para ela, mas, cara, por conta aquelas 10 pessoas que estão ali na sala, que criaram um critério naquele ano, tem um presidente do júri que seta também os critérios, esse ano a gente precisa avaliar isso, aquilo, o teu case acaba não sendo agraciado, caindo nas graças do júri, assim. E eu acho que essa é um pouco a conversa que eu tenho levado até para dentro com o time, assim, né? Pra gente entender e lidar melhor com essa expectativa que a gente gera em torno das nossas ideias, né? Você escreve, você tem a expectativa, não vai ganhar tudo e tal, e às vezes não ganha nada, né? Mas ganhou um super prêmio, né? O Grand Prix. E agora, ouvindo você falar, fiquei com uma dúvida. Agora, relacionando com o Oscar, também existe aquela crítica que a gente tem. Não, ganhou o melhor filme, mas não ganhou as técnicas para somar e ser o melhor filme. Você acha que tem a ver, o Grand Prix tem a ver com isso também? O GP tem a ver com isso, de ter que ganhar várias subcategorias para valer o prêmio maior? Não, em Cannes não tem muito essa relação, assim, tipo... inclusive, Orange, dentro das várias subcategorias que eles escreveram, apenas uma foi a que gerou o GP para eles não ganharam nada em outra subcategoria ali, sabe? Mas ganharam em outras várias categorias, né? Eu acho que o que influencia é um pouco a trajetória dessa ideia antes do festival acontecer. Muitas pessoas que estavam julgando já conheciam aquele case por conta de ter recebido no WhatsApp, não necessariamente
só no meio profissional, né? Então, muitas pessoas receberam de familiares aquela história, e foi o que acabou, assim, credenciando, né, na discussão, isso a sair dessa bolha de ser, sei lá, uma peça de publicidade, mas virou uma peça de entretenimento. Um vídeo compartilhável, um TikTok muito interessante de ver, né? Então, acho que esse é eu acho que é onde mora o acaso, assim, né? Tem as várias variáveis controláveis e incontroláveis de Cannes, né? Os controláveis é, tipo, a categoria que você vai escrever, né? A subcategoria, e por aí vai, né? Ser uma ideia diferente o suficiente para poder chamar a atenção de um júri. Mas as incontroláveis eu acho que tá um pouco nisso, né? Esse grupo de pessoas que se reúne, que vai gerar um determinado critério naquele ano, e aí pode colocar o teu case para cima ou para baixo. Mas eu achei que você trouxe um insight aqui para todos os criativos que inscrevem cases em Cannes, né? Pensar nesse poder de viralização ou pelo menos compartilhamento da peça criativa, né? Pode ajudar Super. lá na votação do júri. Eu gostei desse insight. Muito, muito. Isso aí faz toda a diferença, assim. Acho que todos eles, né? Tipo, todos os cases ele tem que te convencer que foi uma conversa muito grande, né? A não ser nas categorias técnicas, né? De filme, etc. Aí não precisa necessariamente ter uma conversa, mas tipo, é o craft, como foi feito, olha que incrível. A gente, sei lá, parou 32 prédios e fez um filme em 32, sei lá, tem umas coisas, umas coisas que tipo, chamam atenção pela forma de ser feita. Superproduções. Exato. Né? Então acho que é por aí, assim. Nossa, eu adorei. Obrigada pelo papo, pela essa aula de Cannes que eu ganhei também, assim, junto com vocês. Foi um super prazer falar sobre esse assunto com você e a gente abordou várias nuances diferentes do festival. E queria saber se você tem uma mensagem final para deixar aí para quem vai se inscrever ano que vem. A gente sabe que vai ter muito case de Olimpíada. Rebeca, muito obrigada. Não posso nem deixar de agradecer uma mulher preta ganhando medalha de ouro. Mas agora eu vou deixar com você para dizer o que você me espera de Cannes em 2025 e que dica você daria para quem vai inscrever, já que você sentou na mesa do júri esse ano. Eu acho que é ficar atento um pouco ao que vai estar no espírito do tempo, sabe? O zeitgeist do momento. O que vai estar em alta naquele momento pré-inscrição ajuda um pouco a você direcionar o tipo de case que você vai fazer também. O que você vai valorizar dentro do teu case para que faça sentido para aquele momento. Porque eu acho que isso é uma coisa que conta bastante no momento de avaliação. Qual que é o tema do momento que está quente no universo de esporte que pode fazer isso vir à tona. Eu acho que Olimpíadas vai ser um grande tema no ano que vem, né? Então mas só ser de Olimpíadas não faz diferença. O que vai mexer o ponteiro? É o timing, é a resposta rápida, né? Então prioriza isso na hora de contar essa história. Ou não, sei lá, uma história muito bem contada em múltiplos canais, porque é isso que estão avaliando agora. Então, tenta contar isso. Eu acho que um pouco de estar atento ao momento da inscrição, o que pode... É quase que se colocar assim, se eu estivesse na cadeira do presidente do júri dessa categoria, o que eu falaria para o júri avaliar, né? Tipo, qual que é o meu critério desse ano? Porque tem muito isso, né? Cada ano, por mais que seja a mesma categoria, tem critérios específicos daquele ano que o presidente do júri ou a presidente do júri vai colocar na mesa, assim, tipo, esse ano é importante a gente avaliar isso, isso e isso. Então, acho que talvez seja uma dica complementar aí, eu acho que esse imponderável, assim, né, tentar adivinhar esse imponderável ajuda um pouco, talvez, a aumentar a chance de sucesso de uma determinada inscrição, sabe? Eu adorei esse seu insight, faz muito sentido. Eu escutei alguma coisa parecida de uma das nossas sócias, Monique Evelli, na Creators LLC, que ela disse que a gente sempre tem que estar conectado à realidade. É isso. Exatamente. Um prazer, Rafa. Valeu Obrigada. demais. Muito bom. Com você. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.